Boa tarde a todos. Eu sou Rita Guedes, do Ismênia de Jesus, nossa casa irmã, né? E vamos hoje falar sobre um assunto que a gente adora depois da morte. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Já viram esse ditado? É mais ou menos isso, né? Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, né? Que o pessoal acaba falando. Deixa eu me posicionar aqui, né? Para a gente poder fazer. Essa palestra foi baseada neste livro, Depois da Morte, de Leon Denis. E também do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Então ele nos fala, qual é a causa do temor da morte? O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Se nós não tivéssemos o temor da morte, como seria? Nos jogaríamos no meio dos carros, nos jogaríamos das janelas, não teríamos medo de nada. E isso seria um perigo, né? Seria um atentado à nossa vida. Então, o temor da morte é para nós podermos nos precaver, né? Entendeu? Porque senão é que nem um bebê. Um bebê, ele não tem noção do perigo, né? O bebê, se você deixar, ele vai andando até cair do precipício. Porque ele não tem a noção do perigo. E conforme ele vai crescendo e nós vamos orientando, nós vamos conversando com ele, aí ele vai tendo a noção do que é certo, do que é errado, né? Do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Então é assim com a gente também. Nós temos que ter esse temor da morte para poder nos preservarmos de ir antes da hora. Todos nós vamos desencarnar, mas esperemos que seja na hora certa, né? A hora derradeira, dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte é para outros apenas um sono suave, seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres. Desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Eu costumo dizer que só desencarna bem quem vive bem, né? Porque quando você vive bem, quando você cumpre com os seus deveres, quando você faz a sua parte, a sua consciência está tranquila. Ao contrário, quando você não cumpre aquilo que era determinado, né? Se eu faço o que está a meu alcance, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa correta, não tenho que temer nada. Quem é que teme a morte? Quem é que teme o desencarnar? São aqueles que têm suas pendências, né? E é interessante porque mesmo aqueles que têm religião, aqueles que têm as suas crenças, são os que mais temem a morte. Por que será? Porque sabem que eles não praticam o que falam. Não é? Não é aquela passagenzinha que a gente conhece? Uns falam de médium, outros falam de pastor, outros falam de padre, religioso, né? Que o irmão ficava sempre ali na plateia, assistindo o irmão falar. Ele falava bonito, muito bonito. E ele sempre ia lá ouvir as palestras, né? O que era dito. Só que um dia, os dois desencarnaram. Só que aquele que falava bonito estava numa situação muito difícil. E o outro que sempre estava ali ouvindo,
estava tranquilo, estava bem. Aí o outro falou para ele assim, mas como pode um negócio desse? Eu que fazia as palestras, eu que trazia a mensagem. Estou nessa situação e você, um pobre coitado que ficava ali na frente me assistindo, ele falou, pois é, meu irmão, o que você falava eu praticava. Simples assim, né? Então é simples assim. O que ele falava, o outro praticava. Porque como diz o ditado, até papagaio fala, não é? Agora, a prática é outra coisa, não é? Eu trouxe 2 exemplos para nós de desencarnes tranquilo. Um é de Caibar Chuto e o outro é de Bezerra de Menezes. Tá? Caibar Chuto, o bandeirante do Espiritismo. No dia 30/1 de 38, desencarna o pai dos pobres de Matão, aos 69 anos. Poucas horas depois, através de um grande amigo, dá a sua primeira comunicação. E abraça todos os companheiros, se dirigindo a cada um com palavras que só os mesmos conheciam. Como ouviu os companheiros falando sobre um túmulo, ele disse que espírito não precisa de túmulo, mas se quisessem podiam fazer uma simples lápide. E se quiserem escrever algo nela, escrevam isto: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Agora imagine você acabar de desencarnar, já vi dar uma comunicação e ainda escolher a lápide, o que vai ser escrito na tua lápide? Não é para qualquer um, né? Só para Caibar Chuto mesmo. Por quê? Caibar foi um grande trabalhador da doutrina, foi um grande desbravador, né? E ele era um homem muito bom, muito correto, muito justo, Caibar Chuto. E ele não tinha apego a nada, a nada. O que ele tinha, ele distribuía. O que ele tinha, ele ajudava o seu próximo. Ele mandou fazer na casa dele, no quintal dele, uma mesa para 20 lugares. Porque quando chegava a hora do almoço, que naquela época era por volta de 10h30, 11 horas da manhã, né? As pessoas já iam batendo na porta dele, ele falava, vamos, pode entrar que você vai almoçar comigo hoje. E sempre tinha lá 18, 17, 20 pessoas que almoçavam com ele, com a família. Pessoas estranhas, pessoas conhecidas, quem chegasse e batesse, ele mandava entrar para almoçar. Né? Então ele era um homem despachado, um homem à frente do seu tempo. Né? Um outro exemplo que eu trouxe foi de Bezerra de Menezes. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Ele respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e tocando me falou suavemente, Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi a bela e radiosa, minha filha é você, Celina. Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse, venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles, como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o veem saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu, a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorremos. Então vejam bem, quem
conhece a história de Bezerra de Menezes, inclusive eu já fiz aqui uma palestra sobre a vida de Bezerra de Menezes, né? Sabe o quanto este homem dedicou a sua vida inteira a auxiliar o seu próximo. E nos seus últimos dias ele ficou preso a uma cama, só mexia os olhos, né? Dependendo da caridade alheia, para que sua família tivesse o que comer. Claro, aos olhos da matéria, aos olhos de quem estava vendo ali a situação dele, a pessoa devia pensar assim: nossa, mas Bezerra foi um homem tão bom, ajudou tantas pessoas, só fez a caridade, e olha a situação em que ele está, preso a uma cama, sem poder se mover, sem poder falar. Que justiça é essa? E aí nós vamos ver qual é a justiça. A justiça, ela não é só desta vida, ela é de muitas vidas, né? E Bezerra desponta no plano espiritual com toda essa alegria, né? Com todo esse cortejo, felicitando a sua chegada, porque ele realmente fez aquilo que o Cristo ensinou. Realmente. Bezerra tirou do que ele não tinha para ajudar aqueles que ele podia ajudar. Então, quem não conhece a história dele, conheçam, porque é inspiradora a história de Bezerra de Menezes. Então, esses dois exemplos mostram para nós como que é depois da morte. É de acordo com o que você fez aqui. Não é? É de acordo com o que você agiu aqui na Terra. Bom, Jesus já disse, é só Deus. Nós ainda não temos essa bondade toda, né? E muito menos igual a esses missionários que passaram aqui pela Terra. Mas nós podemos sim nos tornarmos cada dia melhores. Cada dia melhores. Só o fato de não querermos o mal ao outro já nos torna melhor. Só o fato de não desejarmos o mal para aqueles que nos odeiam, o que querem o nosso mal, já nos torna melhores também. Então vejam que há muitos meios de nos tornarmos melhores. Basta que nós queiramos, né? O tão temido julgamento final. O julgamento está na sua própria consciência, onde ele vai encontrar a sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz. Ao se libertar da vestimenta de carne, a sua alma surge nua, deixando nela ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Claro, o tão temido julgamento final não vai ser lá como todo mundo fala, né? Porque as religiões se utilizam do julgamento final para atormentarem os seus fiéis, mas ao mesmo tempo não os orientam, não os auxiliam a fazerem a sua reforma íntima, a serem melhores. Porque não adianta nada você decorar textos, você ler 1000 livros e você não colocar em prática. Porque o que Deus quer de cada um de nós são as nossas atitudes. É isso que Ele quer de cada um de nós. Quantos você perdoou? Quantos você vestiu? Quantos você matou à fome? Quantos você curou? Quantos você fez um curativo? Quantos? É isso que Ele quer saber. Quando você chegar no plano espiritual, ninguém vai te perguntar: Rita, quantos livros você leu da doutrina? Quantas palestras você fez? Quantos passes você deu? Não.
O que você fez de bom para o próximo? E o que você fez de bom para o mais próximo ainda, que está dentro da tua casa? Que via de regra é o mais difícil de se fazer alguma coisa. Não é? Por quê? Porque a intimidade do nosso dia a dia acaba nos tornando frios, insensíveis. Não acaba? A pessoa está morrendo do seu lado em casa, você nem aí. O vizinho passa, ai, estou com uma dor na perna, não estou aguentando. Aí você vai atrás para ver um medicamento, leva no hospital, você faz 1000 coisas para ele. Mas para aquele que está do teu lado ali, você não faz nada. Perceberam isso? É triste, mas é a realidade. É a realidade. Então, aonde começa a caridade? Aonde começa o nosso compromisso aqui na Terra? Dentro do nosso lar. Com os nossos marido, filho, esposa, pai, mãe, sogra, enfim. Todos aqueles que estão ali à nossa volta. Esses são os nossos compromissos, né? Que são os mais difíceis. Então, esse julgamento, esse temido julgamento, não se preocupe. Porque o céu e o inferno está dentro de você, está na sua consciência. Deus não vai chegar e falar, olha Rita, estou vendo o que você fez, hein? Aí, como muitos falam, a minha mão vai pesar sobre você. Que Deus bom, né? Será que é a mão de Deus ou a mão da pessoa que é doida para pesar sobre nós, mas não pode? Né? Porque Deus, Ele é bom, Ele é justo e é misericordioso. E Ele sabe que todos nós ainda estamos engatinhando aqui na Terra. Ainda precisamos aprender muito, muito, muito. Então Ele sabe que nós erramos. E tanto Ele sabe que nós erramos, que Ele nos dá várias oportunidades de voltar para cá. E refazer aquilo que nós deixamos para trás. Fazer as reparações. Porque Ele é bom, Ele é justo e é misericordioso. Então nunca Deus, Jesus, qualquer espírito superior vai chegar em você e falar, olha, eu estou vendo a sua escuridão. Não, de jeito nenhum. Ele sempre vai falar, você ainda tem muita luz em você. Nós vamos tentar fazer com que essa luz brilhe, porque você merece, né? A erraticidade. Os espíritos nos ensinam que na vida além túmulo não há lugar para a contemplação estéril. Em toda parte, multidões de espíritos sobem, descem, agitam-se na luz ou nas trevas. No livro Céu e Inferno, os espíritos nos dizem que cada um tem a sua missão a cumprir. Os seus protegidos, assistir amigos da terra, para visitar almas sofredoras, para consolar. Então a erraticidade, gente, é um período em que você fica ali no plano espiritual. Ou você fica estudando, ou você fica trabalhando, ou você fica ali por um tempo, né? Internado nos hospitais das colônias, para se refazer. Não é? Então esse é o período em que nós ficamos no plano espiritual, aguardando a nossa próxima reencarnação. A tão temida, né? As pessoas odeiam que falem reencarnação. Odeiam, porque elas pensam assim, de novo, vou ter que voltar aqui. Mas nós espíritas, nós sabemos que bênção poder voltar aqui. Que bênção poder retornar, que bênção poder reparar, que bênção poder fazer coisas melhores do que fizemos na outra encarnação. Não é? Então, nenhum espírito fica ali sem fazer nada, né? Todo mundo tem a sua ocupação. A gente que lê André Luiz sabe que o pessoal não para, né? O pessoal sobe, vem, ajuda uma família aqui, ajuda alguém ali no hospital. Então os espíritos estão sempre trabalhando, sempre ali, tendo os seus compromissos, né? Aqui na Terra e também no plano espiritual.
Então, quando a pessoa fala assim, morreu, descansou, infelizmente não é assim que vai ser, né? Pode ser que ele morreu e descansou daqui, do que ele fazia aqui, mas do outro lado ele vai ter os seus compromissos, né? Vai ter que trabalhar. Situações pós-morte. Espírito preso ao corpo acompanha velório, enterro e até sente a decomposição. Muitos espíritos, gente, não conseguem se afastar do corpo. Muitos espíritos ainda veem o seu velório, assistem o seu enterro ou até a sua própria cremação, né? Eles não conseguem se afastar porque são muito materialistas, ou então estão muito apegados às questões familiares, às questões financeiras, né? Então o que acontece? Eles pegam e vão continuar a sua vida aqui achando que estão encarnados, mas não estão. Voltam para casa, tentam falar com os familiares, não conseguem. Vai para o trabalho, ninguém passa nada para ele. Vem aqui na casa espírita, as pessoas não ouvem. Os encarnados, né? Então, ele ainda não percebeu que ele está desencarnado. Ele ainda está, infelizmente, meio perdido, né? E aí, o que acontece? Aquilo que a gente está vendo lá, né? Ele ignora que já está desencarnado, continua no lar, indo ao trabalho, conversa com as pessoas e, claro, sente que há algo estranho à sua volta. Quem assistiu o Nosso Lar 2 viu lá o presidente do centro na mesa, né? Na mesa com a família, no sofá, e a menininha falava para a mãe assim: mãe, você tem certeza que o pai está bem? A criança, porque ela via ele. Sim, minha filha, claro que ele está bem. Ele era um homem muito bom, um homem trabalhador, tal, não sei o quê. Só que, infelizmente, ele ainda estava por ali, né? Ele não tinha ainda partido. Aí tem aquele filme Ghost também, que mostra que o irmão ficou aqui até solucionar o caso do assassinato dele, né? Então, a gente vê que tem vários filmes que mostram essa parte. Os outros também mostram aquela família toda naquela casa, né, ali, e a gente pensando que eles eram que moravam lá, mas eles eram espíritos que estavam naquela casa e que já estavam há décadas ali, presos, né? E também tem os espíritos que trazem sua consciência perturbada por erros cometidos, remorsos tardios, tempo perdido, angústia. Esses são atraídos para o umbral devido à sua energia. Muitas pessoas falam assim: Rita, mas o espírita, ele trocou o inferno pelo umbral. Não é isso que as pessoas comentam com a gente? Não. O inferno as pessoas te mandam para lá, o umbral você vai sozinho, né? A diferença é essa, não é verdade? Qualquer coisinha a pessoa fala que você vai para o inferno. O umbral não, o umbral é a sua energia que te leva até lá. É a maneira como você se encontra naquele momento. Pensa bem, uma pessoa que só fez o mal aqui na Terra, uma pessoa que matou diversas pessoas, vocês acham que ela vai ter energia, que ela vai ter condições de ir para outro lugar no ser umbral? Ele mesmo vai se projetar para lá. Por quê? Porque lá vai ter outros iguais a ele. Iguais a ele. Ele nunca se sentiria bem em outro local a não ser aquele. Porque a consciência dele está pesada. Ele sabe os erros que ele cometeu. Ele sabe o que ele fez. Então não tem como ele não ir para o umbral, porque ele mesmo vai se projetar para lá. Não é verdade? Quando a gente assiste o Nosso Lar, quando os irmãos começam a ter aqueles sentimentos, já logo se vem no umbral, perceberam? Nos dois filmes a gente percebe isso. Por quê? É um estado de consciência. É um estado de consciência, né? Aí ele fala também dos espíritos que ficam nas trevas, né? Que são vingativos, perversos, rancorosos, e são obsessores de encarnados e desencarnados. Nós temos também as trevas, aonde ficam ali grandes organizações,
assim como tem aqui na Terra. A pessoa fala assim, ai, eu sou a favor da pena de morte. Quando você é a favor da pena de morte, quando você mata um irmão desse, você está engrossando a fileira do outro lado. Sabia? Porque esses que estão aqui já são aguardados do outro lado, para trabalharem lá com eles. Os chefões que estão aqui, que todo mundo quer exterminar com ele, já é muito aguardado do outro lado. Porque ele tanto é útil para eles aqui, como é útil lá também. Entendeu? Então não pensem que a pena de morte, que bandido bom é bandido morto, porque não funciona assim. O espírito é imortal. Então, quando a pena de morte acontece aqui, eles vão lá para as trevas, trabalhar do outro lado e engrossar cada vez mais a turba que se encontra do outro lado. Infelizmente, né? Ele nos fala, espíritos vão para hospitais no plano espiritual para refazimento, como nós já falamos aqui, né? A pessoa às vezes fica muito tempo acamada, fica muito tempo no hospital, fica muito tempo no UTI. Quando ela desencarna, a sensação que ela tem é que ela ainda está doente, né? Ela ainda está internada. Então, ela fica um tempo, que nem André Luiz ficou um tempo depois que ele foi resgatado, né? Lá do umbral, ele ficou um tempo naquele hospital, se refazendo, né? E assim é com cada um de nós também. Conforme a nossa necessidade, a gente vai ficar um tempo se refazendo no plano espiritual, em um hospital do plano espiritual, tá? Espíritos vão para as colônias no plano espiritual, para estudar e trabalhar, e se preparando para a próxima reencarnação, como nós já dizemos aqui também, né? Espíritos evoluídos vão para regiões de luz para servir. Espíritos evoluídos, gente... Como nós vimos ali, Bezerra e Caibachútil, já desencarna e já vai trabalhar, né? Já vai trabalhar. Bezerra de Menezes não precisaria mais reencarnar e pediu para que Celina falasse a Maria Santíssima que ele continuaria aqui, nos auxiliando na Terra, até quando houvesse o último choro aqui. Que ele não sairia, né, que ele não deixaria de fazer assistência para nós na Terra, enquanto houvesse um irmão em prantos. Então, vejam que elevação do nosso irmão Bezerra, né? Aí tem umas passagens, né? Chico Xavier, ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto, na Terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade, mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Verdade, ninguém vai sepultar um ente querido dando risada, não é verdade? Claro que não. Mas o que ele fala ali, a esperança é o que nos conforta, de que um dia nos encontraremos, né? Então, essa é a nossa mensagem de hoje, meninos. Espero que todos possam ter compreendido um pouquinho. É um assunto muito extenso, é um assunto muito denso, mas é um assunto necessário. Por que é necessário? Porque nós temos que valorizar a vida aqui, valorizar os momentos que estamos aqui, as pessoas que estão conosco, porque nós não sabemos quando será a nossa partida, não sabemos se é daqui a pouco, se é amanhã, se é depois. Então vamos tentar fazer a nossa lição de casa, deixar ela pronta, para que, se nós desencarnarmos amanhã, não fiquemos aí com a nossa consciência pesada. Ah, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter feito isso, eu podia ter, né, tido esta atitude e não tive. Então, o ideal é que possamos viver como se esse dia fosse sempre o último dia da nossa vida. Se nós desencarnássemos hoje, como que nós iríamos estar do outro lado? Façamos uma reflexão sobre isso.
o que nós levaríamos hoje daqui? Como que nós acordaríamos do outro lado? Quais seriam os sentimentos que nós teríamos assim que abríssemos os olhos no plano espiritual? Então nós temos que fazer essa reflexão. E parte dessa reflexão, a gente tem que pensar em sempre não deixar nenhuma amarra aqui na Terra. Quais são as amarras que nos prendem aqui? A falta de perdão, não é? A falta de consideração com aqueles que estão conosco. A falta de amor, amor fraterno. Precisamos sim tentar sair daqui melhor do que chegamos. Porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Que possamos partir com as mãos cheias de amor, de paz e de perdão, sempre. Que Deus abençoe a todos.